Amém, glória a Deus. Louva a Deus por estarmos aqui hoje, nesse segundo dia da nossa campanha de oração e intercessão pelos nossos filhos. Paz do Senhor, seja bem-vinda. Que o Senhor Deus possa estar conosco nessa noite, possa falar ao nosso coração, nos instruir, nos moldar e que Ele se faça presente. Para iniciarmos a nossa live hoje, vamos fazer uma oração. Vamos interceder ao Pai, que Ele se faça presente, que tudo que formos falar aqui possa ser para a honra e a glória dEle, que nós venhamos a aprender mais e mais do Senhor. Amém? Vamos orar para iniciar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te louvamos e te adoramos por estarmos aqui na Tua presença, para falarmos, Deus, de algo tão importante, que é os nossos filhos. Que a Tua presença, Senhor, seja real e verdadeira nos nossos lares e neste momento. Que a Tua presença possa nos invadir, nos tocar e nos confortar. Tudo aqui, Deus, é para a Tua glória. Tudo aqui é para o Teu louvor. Sê conosco, Pai amado, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui no nosso segundo dia da campanha, intercedendo pelos nossos filhos, clamando pela vida dos nossos filhos. Iremos estar orando por eles até domingo, com fé em Deus, se assim o Senhor nos permitir. Estaremos fazendo um jejum para clamarmos pela nossa casa, clamarmos pelos nossos filhos. Então, no domingo, todas as pessoas que irão participar conosco até o final, está convidada a fazer esse jejum para a honra e a glória do nome de Jesus. Faça da maneira que você se sentir melhor. Se você conseguir fazer até meio-dia, faça. Se você conseguir fazer o dia, faça da maneira que você já tem o costume. Mas vamos fazer esse jejum no domingo, que vai ser o encerramento da campanha. Amém? Nossa leitura vai ser em Marcos 1, verso 11. Vamos ler a palavra do Senhor. E a palavra dele diz assim: E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Nesse momento em que Jesus estava sendo batizado nas águas, o Pai fez questão de dizer a ele que ele tinha prazer na vida de Jesus Cristo. E hoje o nosso tema, o nosso subtema, é a importância de falarmos "Eu te amo" aos nossos filhos. E aqui Deus já nos deixou um exemplo muito bonito de que Ele deixou claro que Ele amava Deus. É claro que Jesus sabia que Deus o amava e que Deus estava com Ele. Mas Deus fez questão de mostrar a Jesus que Ele tinha prazer na vida dele. Amém, Deus abençoe. Que Ele tinha prazer na vida dele. Então Ele declarou isso a todas as pessoas que estavam no Rio Jordão. Todos ouviram a voz que dizia assim: Eu tenho prazer na sua vida. Esse é o meu filho amado, em quem me compraz. Então, Deus nos deixou esse exemplo do quanto é importante demonstrar aos nossos filhos que nós o amamos, que nós nos importamos com a vida deles, que queremos o bem deles, nos importamos com o que eles fazem ou com o que eles deixam de fazer e declaramos com palavras. Ontem, no primeiro dia, nós falamos sobre a importância das nossas ações, para com os nossos filhos, o quanto eles iam ver através de nós, através das nossas ações. E hoje nós já vamos trabalhar a parte de nós pronunciarmos palavras. Hoje nós vamos falar nesse tema do quanto é importante falar aos nossos filhos que o amamos, que nos importamos com a vida deles. E aqui Deus deixou esse exemplo para nós de como é importante, porque é claro que Jesus sabia que Deus o amava, que Deus estaria com ele até o final, mas Deus fez questão de dizer: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então Deus deixou isso para que todas as pessoas que estivessem lá vissem que Jesus era o Filho de Deus e que Deus tinha prazer na vida dele. E isso eu tenho certeza que foi muito bom, porque Jesus, quando estava na terra, ele foi 100% homem. Então ele tinha as mesmas necessidades que nós. Às vezes a necessidade de afirmação, de vermos que alguém se inspira, que alguém gosta daquilo que a gente faz. Então Jesus também passou por isso, porque na terra ele era 100% homem. Então nós vamos trabalhar essa temática do quanto é importante nós falar aos nossos filhos que nós o amamos,
que nós se importamos, que nós olhamos para o que eles fazem com orgulho, porque às vezes assim, depende de algumas educação que alguns pais, né, tiveram, eles não aprenderam essa questão do demonstrar, né, carinho, demonstrar afeto, demonstrar amor, mostrar aos nossos filhos que nos importamos, que temos orgulho daquilo que eles fazem. Então, às vezes, carregamos um pouco dessas marcas, né? Mas que nós possamos cada dia mais trabalhar essa questão de sermos diferentes. Às vezes, podemos ter uma educação um pouco mais rígida, que não tem muito carinho, que não tem muitas palavras, mas que nós possamos cada dia mais nos moldar para ajudar os nossos filhos, reafirmando a eles que nos orgulhamos daquilo que eles fazem, que nos importamos com aquilo que eles fazem, para que eles também se sintam mais maduros de saber que tem alguém que confia e acredita neles. Amém? Então é muito importante termos essa questão de falar aos nossos filhos que sentimos orgulho quando eles fazem algo bom. Podemos puxar as orelhas quando faz coisas erradas, mas quando faz algo bom, que eles também ouçam de nós coisas boas, que os façam amadurecer, que os façam crescer e serem pessoas maduras, e que não fiquem mendigando às vezes para fora da nossa casa, mendigando atenção porque não tem em casa. Infelizmente tem muitos pais que não conseguem transmitir porque não receberam. Esses dias eu estava assistindo o pastor Josué Gonçalves, eu não sei se vocês conhecem, ele é uma bênção, ele fala muito sobre família. O ministério dele é voltado para a família, filhos, ele é uma bênção. E ele contou que um certo homem já de meia idade, ele trabalhando, participando dos seminários que ele faz sobre casamento, sobre família, e ele falou assim que um certo dia ele deu o desejo, de acordo com o que o pastor estava falando, de dizer ao filho dele que ele o amava. E ele falou que foi a primeira vez que ele tinha dito para o filho dele que ele o amava. E ele já era um homem de meia idade. Então, assim, o filho dele cresceu não sentindo do pai dele aquele amor. É obviamente que nós, como filhos, sabemos que os nossos pais nos amam. Mas é muito bom saber e ouvir que os nossos pais nos amam. Porque nos sentimos realmente fortalecidos. Porque sabemos que temos um apoio, uma rede de apoio. Os nossos pais nos amam e sentem orgulho do que somos. Então a importância que Jesus traz nessa passagem aqui, que Deus deixou para ele, dizendo: meu filho, você é meu filho, eu tenho prazer na sua vida, né? Tenho prazer naquilo que você faz. Então eu creio que Jesus se sentiu bem, porque nós nos sentimos assim. Então que nós possamos transmitir aos nossos filhos esse amor também. Que eles não sintam um amor distante, mas que eles sintam o amor perto, de saber: meu pai, minha mãe me amam, e eles expõem, eles explanam isso para mim. Amém? Aí a pergunta para nós hoje é: você tem falado para o seu filho que você o ama? Você tem dito a ele: meu filho, eu te amo? Aqui em casa nós temos assim meio que uma regra, né? Quase todos os momentos eu digo para minhas filhas, né? Eu amo vocês. Boa noite, dorme com Deus, te amo. Sempre deixando para elas que elas podem contar com o sentimento que eu tenho, com o amor. Não que elas falem: não, minha mãe me ama, mas nunca me disse, né? Então, assim, aqui na minha casa eu tenho esse hábito de ter todos os momentos que eu tenho a oportunidade, eu digo: olha, eu amo vocês, te amo, dorme com Deus, vai sair, vai com Deus, te amo, entendeu? Então é muito bom, é muito gratificante, porque vai crescendo, elas vão crescendo e amadurecendo e não precisando mendigar amor para outras pessoas, porque elas estão saciadas de um amor, de um pai, de uma mãe. Então a importância de nós dizermos aos nossos filhos que nós o amamos. Amém? Tem demonstrado aos seus filhos que você se interessa pela vida dele? Muitas das vezes assim, nós vivemos no automático e vamos andando, vamos caminhando, e às vezes não nos importamos como foi o dia dos nossos filhos,
Às vezes a gente tem a nossa correria, o nosso trabalho, nós temos um monte de coisas para fazer e às vezes não nos importamos com o que os nossos filhos fazem. Tem muitos pais que às vezes passam o dia sem ver os filhos e quando chega a noite eles já querem dormir, às vezes os filhos já estão dormindo, já não tem mais aquele contato e assim a vida vai indo. Os dias vão passando e você não tem aquela intimidade com seus filhos. E aí quando você abre esse espaço, essa brecha, a internet toma conta. Os amigos virtuais tomam conta. Porque eles não sentem nos pais dele aquela segurança de saber que o pai dele e a mãe dele se importam com eles. Aí os amigos lá de fora, amigos de escola, amigos de internet que não têm o mesmo direcionamento que nós temos na nossa vida cristã, às vezes influencia muito mais os nossos filhos do que nós. Porque nós estamos negligenciando essa parte, deixando que a escola eduque, que os amigos ajudem. É verdade, tio. Realmente, antigamente era mais rígido, né? A nossa criação foi... A minha nem tanto, mas assim, a mais da tia, né? Foi mais rígida, assim. Não era tanto de demonstrar sentimento, demonstrar amor. E hoje, infelizmente, vamos vivendo naquele ciclo, né? Eu não tive o amor de um pai e de uma mãe, e aí às vezes quando eu for pai também, eu vou amar meu filho, mas eu não vou ficar demonstrando, porque eu aprendi a ser assim. E aí é complicado, né? Porque a gente vai indo naquele ciclo, a gente não quebra aquele ciclo. A gente não tenta demonstrar para os nossos filhos, dar a eles aquilo que nós não tivemos. Porque a gente fica muito naquilo, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar as coisas para os meus filhos, e esquecemos de dar aquilo que nós recebemos ou que deixamos de receber. Porque na educação antigamente, os pais eram mais, né? Só manda, obedece, não conversa muito, não tem muito diálogo. Perguntar o que os filhos sentem ou acham é verdade. É verdade, tia. Então perguntar para os filhos aquilo que eles sentem, misericórdia, jamais. Meus filhos não têm que ter opinião. Não tem que dizer o que eles sentem, o que eles querem. Então eles foram ensinados pelos pais deles a serem assim, e eles foram pais também assim. Então se nós como pais hoje não quebrarmos esse ciclo e encerrarmos e falar, não, daqui pra frente eu vou ser um pai ou uma mãe que eu não fui, que eu não tive. Para que os meus filhos não tenham às vezes os mesmos traumas que eu tive. A mesma ausência de afeto que eu recebi ou deixei de receber. Amém? Então, assim, muitas vezes nós temos que quebrar esse ciclo mesmo, encerrar ele. E não deixar que os nossos filhos passem por aquilo que nós passamos. Por, às vezes, sermos negligenciados. Que demonstrar amor e demonstrar que se importa pelos nossos filhos é algo muito importante. Não é somente dar o pão e colocar uma roupa e não deixar faltar nada. Não é só isso. A criação de um filho vem muito mais e é muito além disso. É muito além do pão, da veste. É a questão da educação, do ensinar, do mostrar, do amar, do abraçar, do afagar. Então a criação do filho é muito completa. Não é somente a gente cuidar para que não falte nada. É a gente dar o que a gente recebeu e o que a gente também não recebeu. Quebrar aquele ciclo de achar que, não, a minha criação foi assim, então eu vou criar meus filhos assim. Que não possamos fazer isso. Que nós venhamos a criar os nossos filhos de acordo com a palavra, amando, respeitando, cuidando e demonstrando a eles que nos orgulhamos deles. Para que eles possam também lá na frente ser pais melhores. O pastor Josué Gonçalves mesmo, ele fala assim, que não venhamos a criar nossos filhos para ser bons filhos, mas que nós possamos criar os nossos filhos para serem bons pais, porque é o legado que a gente vai deixar. Às vezes a gente tem um filho maravilhoso, obediente, que faz todas as coisas que pedimos, que é educado com as pessoas, só que quando ele for um pai, às vezes ele não vai ser um pai bom, porque ele não aprendeu isso, ele não teve isso na vida dele. Então, ao invés de nós criarmos somente filhos bons, que nós possamos criar pais melhores do que nós.
Que os nossos filhos possam ser pais melhores do que fomos. A gente aprende, querendo ou não, como nós falamos ontem, a gente aprende com as ações, né? Então, se os nossos pais foram mais rígidos com a gente tende a ser mais rígidos com nossos filhos, porque foi o único modelo de que nós aprendemos. E aí a gente vai seguindo. Então, consequentemente, os filhos da gente vai ser igual a gente, igual ao nosso pai, entendeu? Não vai quebrar aquele ciclo, porque você aprendeu assim, você vai ser assim, seu filho vai ser assim e o filho dele vai ser assim. E infelizmente vamos ter várias famílias que não são curadas, várias famílias que têm déficit, que tem alguma coisa que infelizmente vai perpetuando. Então que nós possamos ter esse entendimento hoje, que nós possamos ser pais curados para curar os nossos filhos. Eu sei que não é fácil porque as educações de antigamente eram muito rígidas mesmo. Então, assim, era uma educação muito rígida que ensinava a base de correção mesmo e às vezes pouco sentimento, pouca demonstração de amor. E aí, às vezes, os nossos pais passou pra gente e às vezes a gente vai tendo aqueles resquícios e vai passando pros nossos filhos. Mas que hoje nós possamos ter esse entendimento que nós podemos dar o primeiro passo. Nós podemos mudar este quadro e sermos para os nossos filhos aquilo que nós não recebemos ou que os nossos pais não foram. Que nós possamos honrar os nossos pais como eles foram, porque eles aprenderam daquela forma. Infelizmente eles tiveram aquela educação e eles só transmitiram, né, para os nossos pais. Só que nós, como hoje, nós temos tantas facilidades, né, para aprendermos a como ser pais melhores. Antigamente não tinha tanta tecnologia, não tinha tantos pastores pregando sobre família, ensinando sobre família. Então não tínhamos aquele conhecimento de buscar. Então a gente só ia repetindo aquilo que nós aprendíamos. Mas hoje nós podemos mudar o quadro, né? Podemos ser pais melhores porque nós temos mais instrução. Se você abrir a internet o tempo todo, tem pastores que ensinam sobre família, que pregam sobre família, falam sobre casamento, nos ajudam a ensinar os nossos filhos de acordo com a palavra. Então fica muito mais fácil de nós passarmos para os nossos filhos não somente aquilo que nós recebemos, mas também aquilo que a palavra nos ensina, de como serem pais mais curados, pais mais justos, pais mais amorosos, pais que dão disciplina, mas com amor também. Amém? Porque hoje a tecnologia ela vem para nos ajudar a educar os nossos filhos. Só que se nós negligenciarmos a educação dos filhos e deixar que ele viva, eu não tenho muito tempo, eu trabalho muito, eu estudo, eu faço um monte de coisa, então eu não tenho muito tempo para parar para conversar com meu filho. Ele está estudando, está fazendo um curso. Às vezes a gente vê histórias de pais que colocam os filhos, às vezes colocam na escola de manhã, aí colocam no curso de tarde, aí colocam numa educação física mais tarde, aí quando ele chega de noite ele já está tão cansado que ele já quer tomar banho e dormir. E você passou o dia trabalhando, né? Trabalhando fora ou trabalhando na sua casa. Aí o seu filho chega, né? Janta, muitas das vezes não tem aquele ambiente da mesa. Porque eu vejo assim, o quanto que muitas pessoas, pessoas que trabalham com família dizem o quanto é importante a questão da mesa. Né? Que antigamente a gente sentava, né, com a nossa família na mesa e às vezes a gente conversava, trocava conversas, contava como foi o dia. Então aquilo era uma união, uma confraternização entre nós. E hoje está se perdendo isso, porque cada um come no lugar que quiser. Eu vou comer lá no quarto, eu vou comer lá na área, eu vou mexer no celular, eu vou ler um jornal, vou fazer outra coisa, e a família fica negligenciada. Você não tem aquele momento assim, não, como foi seu dia? O que aconteceu? Aconteceu tal coisa. Tipo assim, você não tem aquela afinidade. E principalmente com os nossos filhos, porque hoje eles estão sendo bombardeados pela internet. Porque infelizmente a internet nos traz muitas coisas boas, mas também nos traz muitas coisas ruins. E se não tivermos o discernimento de fazermos as coisas corretas e assistir coisas que nos edificam, nós vamos nos afastando, tanto da nossa família quanto de Deus. Porque os jovens, e nós também, se nós passarmos o dia todo mexendo, assistindo filme, assistindo outras coisas, o dia passa que você nem vê. Porque assim, nossa carne, ela não quer coisas que nos aproximam de Deus.
Ela quer ficar o dia todo de boa, assistindo um filme, mexendo no celular, vendo um joguinho, vendo qualquer outra coisa. Então, assim, os nossos filhos até ainda mais, porque nós temos o discernimento de que nós devemos buscar ao Senhor, que temos que tirar o nosso tempo devocional, que temos que ler a Bíblia, que temos que orar, que temos que ter aquele momento de ouvir uma pregação, de ouvir um louvor, de ouvir uma palavra que nos edifica. Mas muitas das vezes os nossos filhos são mais frágeis nessa questão, porque jovem quer estar no meio dos jovens, fazendo coisas que jovens querem. E normalmente a maioria dos jovens não querem Deus, não querem estar na presença do Senhor. Então, se nós negligenciarmos essa questão de realmente nos importar com os nossos filhos e procurar, buscar cada dia mais saber o que está acontecendo com ele vai ser influenciado por outras pessoas. Ele vai ser educado por outras pessoas, os amigos vão mostrar para ele, olha, isso aí não tem nada a ver. Esse negócio de ir para a igreja, isso já é passado, hoje é modernidade, nós temos que ir para uma festa, para uma balada, nós temos que fazer outras coisas. E aí, às vezes, nós vamos negligenciando. Aí, quando acontece que nosso filho vira para nós e fala assim, olha, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada disso, eu quero viver minha vida, a gente leva até um susto. Porque você fala, meu Deus, eu dei tudo para essa criança. Só que na sua cabeça você pensa que você deu tudo. E às vezes você negligenciou o que é mais importante, que é a atenção. Dele ver em você que você é o seu suporte, a sua força. E que nada acontece, você vai estar com ele em todo momento. É verdade. Então, assim, nós às vezes nós negligenciamos essa questão e não passamos tempo. Eu sei que é difícil, porque no meu caso eu tenho uma filha de 18 anos, né? Fez 18 anos agora. E tenho uma pequenininha de 4 anos, meu furacãozinho. Que a minha filha maior, né, de 18 anos, era calma, tranquila, sabe? Era um amor. A minha outra não, é ligada no 220, desde a hora que ela acorda até a hora que ela dorme. Então, assim, eu falo porque eu sei que é difícil nessa rotina de educar criança, e às vezes crianças de diferentes idades, né? Porque a diferença das duas é de 14 anos, né? Eu demorei um pouco para ter uma da outra, né? Então, assim, a necessidade de uma é diferente da necessidade da outra. Às vezes a outra quer o tempo todo atenção, carinho, amor o tempo todo, e eu tenho que deixar tudo que eu tô fazendo para estar dando assistência a ela. E a outra não, às vezes a outra quer conversar, às vezes quer falar de uma coisa que ela aprendeu ou ouviu na escola, ou às vezes quer comentar um filme que ela gostou. Então, tipo assim, nós temos que nos virar nos 30, né? Para conseguir dar aos nossos filhos aquele suporte. Deles saber que mesmo que nós temos uma vida corrida, temos um tempo de qualidade com eles. Porque se não tivermos esse tempo para ensiná-los e educá-los, com certeza alguém fará. E provavelmente não vai fazer da maneira certa. Porque se nós, como pais, não temos tempo para ensinar os nossos filhos de acordo com a palavra, moldando eles, o caráter deles de acordo com o caráter de Cristo, a escola vai fazer. A internet vai fazer, esses influenciadores da internet, que a maioria deles só influencia para o mal. Então, se nós não deixar esse campo bem regado na educação dos nossos filhos, o inimigo vem e tira ele de dentro da nossa casa. E aí, quando a gente menos esperar, nossos filhos não querem mais nada de Deus. Por quê? Porque nós negligenciamos aquele contato, aquele afago, aquela conversa. Entendeu? Então, assim, nós temos que ter a nossa vida, temos a correria, trabalhamos, buscamos os nossos ideais para termos uma vida melhor, mas não podemos negligenciar o nosso primeiro ministério que Deus nos deu, que foi a criação dos nossos filhos. É o que é de mais importante para nós, é a educação dos nossos filhos, que, como eu disse ontem, se nós fizermos a obra do Senhor com excelência, vivermos para Ele com excelência e perdemos os nossos filhos, perdemos a nossa casa, teremos perdido tudo. Porque o que é mais importante nas nossas vidas é os nossos filhos. É o ministério que o Senhor nos deu. Antes de eu ser filha, eu tenho que ser uma mãe. Antes de eu ser uma obreira na casa do Senhor, eu tenho que ser uma boa mãe. Antes de eu estar no ciclo de oração, visitando, ajudando outras famílias, eu tenho que ajudar a minha família primeiro.
Porque no momento em que a minha família está bem estruturada, meus filhos estão bem estruturados, eu posso ir na casa de outras pessoas ajudar eles também. Amém? Na igreja que eu congregava antes, tinha um irmão que ele era obreiro, né? Acho que ele era presbítero, se eu não me engano. E ele era aquele homem assim, que vivia muito do passado. Não, no passado eu fiz isso, no passado eu fiz aquilo, a igreja era diferente. Então ele era aquela pessoa assim muito... Não era uma pessoa muito agradável de lidar, porque ele era muito assim, sabe? O tempo todo. E ele congregava na igreja, somente ele. A esposa e os filhos dele não congregavam na igreja com a gente, só ele. E aí trocou, né? Todo final de ano troca de pastor. E aí trocou um outro pastor, que era um pastor mais novo do que ele, só que é aquele pastor, sabe, que vai na ferida do crente realmente para curar. E não deixa aqueles crentes, sabe, machucados dentro da igreja, machucando outras pessoas. Ele vai na ferida da pessoa mesmo. E aí ele falou assim: irmão, eu quero fazer um culto na sua casa. Então reúne sua família, chama seus amigos para fazer um culto lá. E aí quando o pastor foi lá, e como o pastor era mais novo do que ele meio que não dava muito crédito, né? Porque ele era novo, e aí ele falou assim: eu já sou de idade, já vivi muita coisa, então esse pastor novinho aqui não tem nada para me ensinar. Então ele já foi nesse... Isso foi o pastor nos relatando, né? Aí ele chegou nesse culto e foi fazer o culto, aquela coisa toda. A esposa dele estava de um lado, os filhos dele de outro e tal. E ele muito sério, sabe? Aquele irmão que até para sorrir dava trabalho, né? Porque é aquele, como se diz o povo, aquele crente santarrão, né? Que, meu Deus, se sorrisse ele era pecado. Felizmente ele era assim. E aí o pastor foi e conversou, virou para a mulher dele e falou assim: irmã, por que você não congrega na igreja que seu esposo congrega? Aí ela foi e falou assim: pastor, na realidade eu não dou conta de congregar no mesmo lugar que meu marido congrega, porque meu marido é isso. Aí ela foi desabafando, foi contando, né? O pastor não contou as coisas todas, né? Porque era questão deles, né? Mas aí ele foi entender que o que o irmão transmitia na igreja era diferente do que ele transmitia na casa dele. Tanto é que a esposa dele não se sentia bem de congregar com ele, era como se ele fosse meio que intragável. Então ela não queria congregar com ele, nem os filhos. E os filhos dele nem na igreja estavam, já estavam fora da igreja, na casa do Senhor. E aí o pastor trabalhou, orou por eles, conversou com eles, falou assim: irmã, vamos na igreja domingo, né? Eu tô chegando aqui pra igreja agora, eu gostaria que você fosse e tal. Então assim, o pastor foi tratando, né, esses sentimentos dela. E aí, com várias vezes que ela foi, Deus transformou o coração dela, ela começou a ir pra igreja. E ele virou para esse irmão e falou assim: irmão, você tem que ser obreiro na casa do Senhor, mas você tem que ser o sacerdote na sua casa. A sua esposa tem que olhar para você e sentir orgulho daquilo que você faz na igreja e do que você faz na sua casa. Seus filhos estão sendo perdidos porque você está negligenciando. Então ele foi bem duro com ele, sabe? Porque ele precisava ser assim para poder curar ele. E aí, no resumir da história, graças a Deus a esposa dele foi para a igreja, até os filhos deles começaram a visitar, e depois eles aceitaram Jesus e começaram a congregar. Então a família dele começou a ser restaurada, através de uma palavra dura que o pastor deu, mas que foi necessária, porque ele estava perdendo a casa dele. Na realidade, os filhos dele já estavam afastados, porque não conseguiam andar com o próprio pai, porque o pai dele na casa deles era meio que uma pessoa que intragável. Então, provavelmente, ele não demonstrava aos filhos dele amor, porque se não tinha nem condição deles conversar, de congregar na mesma igreja, que quem dera se for a questão de estar demonstrando amor, jamais, né? Então ele estava perdendo a casa dele, os filhos dele e até mesmo a esposa dele, porque eu tenho certeza que a esposa dele só não abandonou ele porque com certeza ela tinha o pé dela firmado em Cristo e não queria abandonar o lar dela, mesmo que ele não estava fazendo o papel de sacerdote da casa. Entendeu? Então, o quanto é importante não negligenciarmos os nossos filhos e a educação deles e não passar para outras pessoas. A educação deles é responsabilidade nossa. Os primeiros caminhos deles com o Senhor é responsabilidade nossa. Nós que temos que fazer isso dia após dia, para que quando ele chegar lá na frente, eles sejam incluídos naquele versículo. Quando eles crescerem, eles não vão se afastar. Porque eles não estão somente andando no caminho com Jesus, eles estão amando a Jesus. Porque eles foram ensinados e aprenderam assim.
Amém? Então é muito importante nós compreendermos aquilo que os nossos filhos passam, porque nós também passamos por isso, né? Igual eu tenho uma filha de 18 anos, muitas das coisas que ela passa hoje eu já passei quando eu tinha a mesma idade que ela. Já faz um tempinho? Faz. Mas então eu tenho que tentar compreender as coisas que ela sente, porque eu já passei por isso. As crises de identidade, todos nós já passamos por isso. Então nós também temos que nos colocar no lugar deles. Porque às vezes assim a gente fala assim, não, isso aí é frescura. Isso não tem nada a ver, você tem que crescer e tal. Só que ele ainda não cresceu e não amadureceu porque ele não está no tempo. Então a gente tem que ajudar. Falar, não, tudo bem, você expõe a sua opinião, nós vamos conversar. Se eu não conseguir, vamos pedir a direção do Senhor, vamos juntos orar, vamos pedir a Deus para que Deus trabalhe. E graças a Deus vai seguindo, a gente vai conseguindo educar os nossos filhos com amor e de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Então nós possamos cada dia mais nos importarmos com aquilo que os nossos filhos passam. E cada etapa que eles passam. De criança, de jovem, adolescente, adulto. E assim vai. Cada fase a gente tem que ter um tato diferente com os nossos filhos. E entender que nós também fomos jovens. Também fomos, crianças, e entender os nossos filhos. Porque a nossa família é o nosso maior patrimônio. Então, quando saímos dessa terra e fomos levados para a glória, que o nosso legado seja esse, que fomos pais curados, que curamos os nossos filhos e os nossos filhos vão ensinar aos filhos dele, da mesma forma igual na noite anterior, que a Wanda disse que até hoje nós temos o exemplo da nossa avó, que permaneceu nos caminhos do Senhor, tem amado ao Senhor até hoje, e isso nos traz o quê? O legado dela. Quando ela for recolhida ao Senhor, nós vamos passar para os nossos filhos, os nossos filhos para os nossos netos, dizendo, olha, minha avó viveu até quase 100 anos adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, caminhando com Deus, nos ensinando a buscar. Então é isso que nós vamos deixar para os nossos filhos, o legado de que nós fizemos algo para eles, em prol deles e no reino. Amém? Hoje as setas do inimigo é muito mais forte na nossa juventude, dos nossos filhos, do que antigamente. Porque antigamente nós não tínhamos essa tecnologia toda, então a gente era mais afastado das coisas do mundo. Hoje não, é o tempo todo você vendo aquelas coisas, então influencia muito mais do que antigamente. É verdade. Então, antes de nós cuidarmos da nossa casa, da igreja, de cuidarmos da nossa carreira, de buscarmos estudar, nos profissionalizar, nós temos que cuidar da nossa casa. Cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso esposo. É verdade, é um grande legado mesmo. Cuidar do nosso esposo, da nossa casa. Quando a nossa casa está... Amém, Aline? Quando a nossa casa estiver estruturada, aí sim, nós podemos fazer a obra do Senhor e ajudar outras famílias também. Porque como eu disse ontem, a nossa família, quando ela é estruturada, quando ela é curada, ela também cura outras famílias. Esse pastor Josué Gonçalves, como ele trabalha muito com família, ele diz que muitas pessoas às vezes se influenciam na família dele. Fala assim, nossa, eu acho tão bonito o jeito que você trata seus filhos. Hoje ele já tem filhos adultos, que já tem filhos também. E a família dele é uma família abençoada. Então, quer dizer, a família dele sendo curada, ele tem curado outras famílias. Então, não tem como nós entrarmos na casa de alguém e tentar orar por alguém que está afastado, orar por um filho que às vezes está no mundo das drogas, se na nossa casa os nossos filhos também estão afastados. Então que nós possamos hoje nos posicionar e lutar pelos nossos filhos e com aquilo que Deus deixa para nós. Que é a palavra dele nos instruindo, nos moldando e nos capacitando para não deixar os nossos filhos serem influenciados por essa geração, por esse mundo caído. Amém? Um grande exemplo de uma pessoa na Bíblia que fez tudo e não perdeu a sua família foi Noé. Quando Deus deu a palavra a Noé, que pediu que ele fizesse uma arca, que ia mandar o dilúvio, na terra não tinha chovido. Não tinha chovido ainda. Então, assim, ninguém imaginaria e acreditaria que iria chover. Mas Deus falou assim, Noé, faça uma arca,
Nessa arca você vai fazer desse tamanho, deu todas as especificações e Noé começou a construir. E enquanto Noé construía a arca, ele ia pregando para a cidade. Ele pregava para todas as pessoas, ele ia na cidade, pregava, olha, Deus vai mandar dilúvio. Eu estou construindo a arca, Deus vai mandar dilúvio. E as pessoas zombavam dele. As pessoas não acreditavam, falavam assim, meu filho, nunca choveu aqui, vai chover, vai fazer dilúvio, nada a ver. Mas, então a Bíblia fala que ele ficou 100 anos construindo a arca, não foi de um dia para a noite. Ele ficou 100 anos lutando com o povo, pregando. Quantas gerações, né, não veio? Provavelmente era até menos do que hoje, né, porque antigamente o pessoal vivia mais tempo, né? Mas assim, quantas pessoas foram ouvindo Noé falar que ia mandar o dilúvio e não creram? Porque a Bíblia diz que ninguém creu que Deus ia mandar dilúvio. Só que Noé foi bem sucedido, porque aquilo que era de mais valor, ele conseguiu, que foi colocar dentro da arca a sua esposa e seus 3 filhos. Então ele foi um homem bem sucedido, porque mesmo que a cidade e o povo não creu na palavra que ele tinha dado, mas a família dele creu. Aí às vezes a gente fala assim, mas também é muito fácil para os filhos dele e a mulher dele acreditar. Não é não. Porque os filhos dele já eram grandes, a esposa dele poderia muito bem ter duvidado. Como a mulher de Jó duvidou e falou assim, meu filho, amaldiçoa esse Deus e morre logo. Porque não tem mais o que fazer. Então ela também poderia ter falado assim, meu filho, eu acho que essa palavra aí não vai dar certo não. Eu não vou crer. Entendeu? Mas não, ele conseguiu influenciar a família dele, a esposa dele e os filhos dele. E ele colocou na arca a família dele. E ele foi um homem bem sucedido nessa questão porque ele salvou a família. Ele, infelizmente, ninguém da cidade conseguiu. Ele não conseguiu salvar ninguém. Ninguém quis aceitar. Só acreditaram quando começou a chover e o dilúvio começou a cair. Mas aí já era tarde demais. Mas os filhos dele e a esposa deles estavam guardados, porque creram na palavra dele. Ele foi o sacerdote da casa dele, transmitiu a palavra que o Senhor tinha dado a ele, e o milagre aconteceu da salvação da casa dele. Porque ele foi o sacerdote da casa dele e fez cada dia mais aquilo que precisava. É verdade, tia. Infelizmente, a geração de hoje está assim mesmo. Às vezes a gente fala, olha, Jesus vai voltar, e vem para Jesus, Jesus te ama, e as pessoas não querem, né? Como a Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas iam ter comichão no ouvido, né? Quando fala a verdade, a pessoa fala, não quero saber disso não, isso não tem nada a ver e tal, não quero saber disso não. Às vezes. É verdade. Porque no caso ele ficou 100 anos pregando, né? E quantos anos essa geração não está pregando, né? A mesma coisa, olha, Jesus vai voltar, Jesus está voltando, se prepara, Jesus está voltando. E às vezes as pessoas não querem. Da mesma forma que Noé estava fazendo, nós estamos fazendo hoje, pregando o evangelho, e muitas pessoas não querem. Só que nós devemos fazer como Noé fez, colocar dentro da arca os nossos filhos, o nosso esposo, e caminharmos com Jesus. Que no dia que ele tocar a trombeta e chamar, glória a Deus, estaremos prontos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque é o que nós temos de mais importante nessa terra de fazer, é isso. Amarrar os nossos filhos no altar, colocar eles diante do Senhor e esperar quando Jesus vir buscar a igreja e estivermos prontos, nós e os nossos filhos. Amém? Então, para encerrarmos hoje, para a gente começar a orar, que já está dando o horário, que nós possamos guardar nesse dia essa palavra, né? Demonstrar aos nossos filhos o quanto o amamos, o quanto nos importamos com eles, e demonstrar a eles que em nós eles têm uma segurança. Eles têm alguém que se importa com eles e que estará com eles em todo o tempo. Amém, tia. Então, que nós possamos demonstrar aos nossos filhos este amor. Se eu ou você infelizmente não tivemos na nossa educação, que possamos quebrar esse ciclo hoje e daqui para frente sermos diferentes. Dizer, meu filho, eu te amo, você é importante. Amém, é verdade, tia.
Você é importante, você é uma joia rara, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo. Falar aos nossos filhos palavras que profetizem eles e lancem eles para longe, para que eles possam chegar mais longe do que nós chegamos, do que nós fomos. Então podemos proferir na vida dos nossos filhos palavras de bênçãos. Amém? Porque nós temos que cada dia mais amarrar os nossos filhos no altar do Senhor, confiando que Deus está guardando, direcionando, mas não podemos negligenciar o nosso papel de pai e mãe, que é ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar junto com eles, demonstrando cada dia mais o nosso amor para com eles, e que eles vejam em nós o caráter de Jesus Cristo, e que eles tenham cada dia mais o desejo de amar ao Senhor como nós demonstramos que amamos. Amém? Vamos orar agora pela nossa casa. Eu convido a você para orar pelos seus filhos. Apresente eles no altar do Senhor nesse dia. Eu vou apresentar as minhas filhas, vou apresentar os nossos filhos, e que vocês possam apresentar para que Deus venha restaurar, para que Deus venha resgatar, para que Deus venha salvar, que os nossos filhos sejam melhores do que nós, alcance lugares que nós não alcançamos, que os nossos filhos sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que possamos profetizar na vida dos nossos filhos bênção, que eles possam crescer e amadurecer na presença do Senhor, e que nós possamos desfrutar de ver o quão maravilhoso foi o agir do Senhor na vida dos nossos filhos. Amém? Vamos orar? Você apresenta aí nesse momento a vida dos teus filhos e vamos levantar um clamor ao Senhor. Amém? Vamos orar então. Vamos levantar um clamor ao Pai. Amém? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos e te adoramos, Jesus querido, por estarmos na tua presença. Te agradecemos, meu Senhor, por mais esse momento que passamos no altar do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor falou ao nosso coração que nós estamos aqui, Senhor, nesse dia para clamarmos pelos nossos filhos, para que os nossos filhos sejam alcançados pela tua presença. Pai, não desistimos deles. Amarramos os nossos filhos no teu altar nesta noite, meu Pai querido, e durante esses dias, que o Senhor possa visitar a vida deles, aonde eles estiverem. Pai querido, eu apresento diante de ti as minhas filhas. Eu apresento a vida da Daniela e a vida da Suelen. Pai, elas são servas tuas, filhas do Senhor, filhas do Deus Altíssimo. Eu profetizo, meu Pai querido, bênção sobre a vida das minhas filhas, que elas alcancem, meu Pai amado, aquilo que o Senhor tem para elas, que elas sejam mulheres cheias do teu Espírito Santo, que elas sejam mulheres que possam influenciar a geração, que elas sejam mulheres saradas e curadas para a honra e a glória do teu nome, que aonde elas estiverem, que aonde elas pisarem, a tua presença esteja com elas, e que elas possam viver cada dia mais para te honrar, te exaltar, te glorificar e o teu nome ser exaltado. Papai querido, eu apresento diante de ti nesta noite os filhos da Tia Iraci. Pai amado, tu sabes aonde está cada um, tu conheces a vida de cada um deles. Eu oro nesta noite, meu Pai amado, resgata aquele que se perdeu, salva aquele, meu Pai querido, que está longe dos teus caminhos. Os filhos da tua filha, meu Pai querido, são do altar. O Senhor pagou um preço por eles, e em nome de Jesus eu te peço, Pai, visita cada um deles, salva a família dela, que ela possa, meu Pai querido, desfrutar nesta terra de ver a sua casa no teu altar, de ver os seus filhos na tua presença, que ela ainda possa ter esta alegria, meu Pai, de ver os filhos dela adorando ao Senhor, amando ao Senhor e engrandecendo o teu nome santo. Pai amado, eu apresento a cada um deles, que o Senhor possa trazê-los para o teu altar, e que eles possam permanecer como homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus.
Eu oro, meu Pai querido, pelo lar da tia Ivone e pelos teus filhos. Pai querido, que o Senhor possa resgatar aqueles que estão longe da tua presença. Salva os filhos da tua serva. Que ela também, meu Pai querido, possa desfrutar desta graça de ter os filhos dela diante de ti, de ter os filhos dela diante do teu altar. Pai, salva os filhos dela, restaura os filhos dela, e que a casa dela, meu Pai querido, possa viver o tempo precioso do Senhor nesta terra. Pai querido, eu apresento diante de ti as filhas da Wanda. Conserva elas no teu altar, resgata a que se perdeu, conserva as tuas filhas, meu Pai querido, na tua presença, e que os filhos deles também estejam diante do teu altar. Restaura a casa da tua filha, restaura a família da tua filha, em nome de Jesus. Papai amado, eu apresento diante de ti o lar da Catiana, a sua filha, a sua família. Que o Senhor possa operar um milagre na vida da tua filha, que o Senhor possa resgatar ela para ti, porque ela é do altar. A sua mãe tem apresentado ela diante de ti, e ela é do altar, e não deixaremos, meu Pai querido, que ela se perca, nem ela nem a sua casa. Salva a tua filha, salva o teu lar, meu Pai amado, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro por cada um dos pais e mães que estiveram nessa live, que o Senhor possa visitar os seus filhos, aqueles que estão afastados, aqueles que se perderam, que o lar das tuas filhas sejam resgatados, que o lar das filhas do Senhor seja salvo, que os filhos deles, meu Pai queridos, estejam diante do teu altar, e que a tua presença se faça, meu Deus, na casa dos teus filhos. Eu oro, meu Pai amado, por cada filho, por cada família que esteve aqui conosco. Pai, que o Senhor possa operar um milagre. Eu creio, Pai, e tomo posse, porque o Senhor é o Deus do impossível. Não há nada que o Senhor não possa fazer, não há nada que o Senhor não possa, chegando, não trazer a mudança. Por isso, meu Pai, eu apresento o lar das tuas filhas, o lar dos teus filhos, e que o Senhor possa fazer a obra e frutos possa vir desta campanha para a honra e a glória do teu nome, Pai. É o que oramos a ti, te agradecemos e te louvamos, porque bendito é o nome do Senhor Jesus nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom e misericordioso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que nos deixou chegarmos até aqui e clamarmos pelos nossos filhos. Estamos encerrando esse segundo dia de campanha. Que Deus possa abençoar o lar de vocês, que permaneçam cada dia mais firmes. Não desista da sua casa, não desista dos seus filhos. Amarre eles no altar, e que o Senhor possa fazer a obra e possa transformá-los. Em nome de Jesus. Amanhã, com fé em Deus, às 21 horas, estaremos aqui de novo no nosso Instagram, fazendo o terceiro dia da campanha. Venha, convide mais uma outra pessoa, convide uma pessoa que precisa de uma oração na sua casa. E amanhã, com fé em Deus, estaremos aqui novamente, adorando ao Senhor e entregando a Ele o nosso louvor e orando pela nossa casa. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa noite. E que o Senhor Jesus nos guarde e nos proteja. Amém? Deus abençoe. Abençoe a cada um que esteve conosco. Abençoe a cada um que entrou, saiu, permaneceu. Que o nome do Senhor Jesus possa estar com vocês e alcançá-los. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 9 horas. Tá? Não deixa não, não falta não. Vamos terminar essa semana para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor. Fiquem com Deus.